Já vamos trazer essa informação porque eu quero saber detalhes dessa história. A suspeita que quem conduzia essa motocicleta, que resultou num acidente e na morte de uma pessoa, é um menor de 16 anos. Um acidente que aconteceu na cidade de Américo Brasiliense, um ciclista atropelado. Pois não, Marcelo Bonholi? Exatamente, Chico, isso é o que dizem as testemunhas. Esse acidente grave aconteceu ali na rodovia Manuel Borba, a SP 257, em Américo Brasiliense, acabou tirando a vida desse ciclista de apenas 31 anos de idade. Ele acabou morrendo após ser atropelado por essa motocicleta nessa noite de domingo. Segundo informações, a vítima foi identificada como Márcio dos Santos Ferreira, de 31 anos. Ele estava andando pelo acostamento da via quando foi surpreendido, ele foi colhido por trás por essa motocicleta em alta velocidade. Testemunhas disseram que havia ali um racha nesse momento entre várias motocicletas. E esse condutor dessa motocicleta, de 16 anos, teria tentado passar o bloco de motos através do acostamento. Foi no momento, então, portanto, que ele teria atropelado a vítima. Depois do acidente, Chico, veja só, os seus companheiros tiraram a moto de lá e desapareceram com o veículo. A polícia rodoviária foi acionada, fez ali a contenção da via, acionou as viaturas de resgate e que fizeram o resgate das duas vítimas, do ciclista e também do motociclista. Eles foram levados a princípio para o hospital José Negro Neto, porém o ciclista acabou morrendo no local. Imagens mostram aí o estado da bicicleta totalmente destruída, destroçada por essa motocicleta. O adolescente de 16 anos foi transferido para a Santa Casa de Araraquara, onde segue internado em estado gravíssimo. A situação, portanto, é essa e acredita-se que talvez câmeras de monitoramento da via possam auxiliar na investigação para saber exatamente o que houve nesse acidente, Chico. Eu vou pedir para você que está nos acompanhando pelos 98.1 para dar uma acessada aí na nossa transmissão do YouTube, para você acompanhar com a gente o estado em que ficou a bicicleta. Só os pedaços, né? A bicicleta foi totalmente destruída desse ciclista que acabou perdendo a vida, porque, de acordo com informações, essa motocicleta que atingiu essa bicicleta, essa moto estaria tirando racha. E quem conduzia essa moto era um meninão de 16 anos. E a gente sempre bate na mesma tecla aqui, quando esses menores vão ser penalizados, vão ser punidos. Acesse a nossa transmissão com imagens para você perceber o estrago que causou na bicicleta e, infelizmente, o ciclista perdeu a vida. Ali na entrada de Américo Brasiliense, quem vai pela estrada de ferro, chega até a Manuel Borba. Então, para você perceber. E eu tenho dito aqui, esses menores precisam ser punidos. Eu lembro muito bem que no ano passado, um menor de idade também, Mari, pegou uma motocicleta, cruzou a cidade toda, colocando em risco a sua vida, a vida de quem estava pela via pública e vida de policiais militares, porque os policiais perceberam que tinha um menor conduzindo uma motocicleta sem placas, tentaram fazer a abordagem e ele fugiu em alta velocidade, cruzou a cidade inteira, atravessou o centro, foi até o Santa Terezinha, a viatura fazendo acompanhamento, ele retornou em direção ao centro novamente, só depois que acabou sendo abordado. E um menor como esse poderia ter atropelado uma pessoa, ter matado como aconteceu em Américo Brasiliense. E o que vai acontecer agora? Se ele for identificado e apreendido, ele já tem 16, daqui a pouco está nas ruas. Isso é justo? Por isso que eu sou a favor da redução da maioridade penal. E quem é contra é porque eu tenho certeza que não passou por uma situação parecida. Porque a família desse cidadão que estava na bicicleta deve estar revoltadíssima. Até gostaria de falar com algum familiar. O rapaz deve ser de Américo Brasiliense, não é, Marcelo Bonholi? Não sei se consta essa informação no boletim de ocorrência, Bonholi, mas o ciclista, será que morava na cidade de Américo Brasiliense, Bonholi? Tem essa informação no boletim de ocorrência ou não? Porque não é justo. Eu gostaria de falar com familiares desse rapaz para saber o que pensa sobre isso, Rodolfo. Até quando a gente vai ficar aqui cobrando mudança na legislação, políticos, legisladores que tenham coragem de apresentar essa pauta? Porque ou a gente muda esse sistema que favorece infratores, para não dizer outra coisa aqui, porque infelizmente a gente não pode falar, senão a gente até é punido, né? Porque eles não cometem crimes, cometem atos infracionais.
Então dando bandola. E de quem é essa moto? Eu gostaria de saber a quem pertence também essa moto. Vamos procurar, Marcelo Bonholi, descobrir de quem é essa moto. Quem é o maior de idade, que tem a responsabilidade de cuidar da motocicleta e não deixar que um menor irresponsável tome posse desse veículo. Pois é, Chico, olha, quando a gente vê uma situação como essa, né, um menor dirigindo uma motocicleta, tirando racha na estrada, poxa vida, né, claro que no que a gente pensa, essa morte do ciclista era uma morte que poderia ter sido evitada, né, porque toda a situação aqui é ruim, né, o menor de idade não deveria estar dirigindo, não deveria estar com essa motocicleta, né, então eu preciso entender sim de quem era essa motocicleta, quem são os responsáveis por esse menor de idade, que agora acabou tirando a vida de uma pessoa, acabou tirando a vida, então, desse ciclista. É preciso entender, é preciso sim ter investigação, né, em relação a esse caso, e que esse menino, que esse menor, que ele pague sim pelos atos que cometeu, porque afinal nós estamos falando aqui de uma morte, de uma vida que foi perdida em função de um menino irresponsável que estava tirando racha na pista, né? Dirigindo uma motocicleta, não deveria estar dirigindo essa motocicleta, então a gente precisa entender sim esse caso, né? Que haja uma investigação e que esse menino, que esse menor seja punido juntamente com a sua família e com o dono da motocicleta. A gente não pode, Rodolfo, simplesmente registrar o fato de uma morte por um acidente de trânsito. A gente precisa de aprofundamento e reflexão diante de um quadro como esse. É uma situação de negligência, né, Chico? Porque assim, ó, a gente precisa questionar esse menor, né, que pilotava essa motocicleta, por que ele pilotava essa motocicleta e quem o permitiu pilotar essa motocicleta. E aí a gente volta para dentro das nossas casas. Se ele aprendeu a pilotar a moto, ele aprendeu por quem e quem deu a ele essa autorização. Quem o permitiu aprender a pilotar a moto antes da maioridade. Antes de ter uma carteira de habilitação, antes de passar por um cursinho. Então a gente percebe que às vezes os próprios amigos, os ditos amigos que são maiores de idade e que têm sim já as suas motocicletas, porque a gente também nunca entende certas coisas, né? Porque às vezes um pai de família leva a vida inteira para ter um carro, uma moto e uma casa. Às vezes a gente vê adolescentes com 19, 20 anos com motocicleta valendo 70, 80, 90 mil reais. Então a gente também não entende se isso é presente dos pais e se é presente, a gente questiona os pais em relação a uma situação como essa, ou se essa motocicleta, estou levantando hipótese e não estou afirmando se é produto de roubo ou de furto. Então a gente precisa sim questionar esse caso, ir a fundo, mas se esse jovem, se esse de menor estava pilotando essa moto, praticando racha numa atitude inconsequente, é porque também ele nunca teve família, nunca teve ninguém que colocasse limite, nunca teve ninguém que dissesse a ele assim, olha, isso não pode. Ou se teve, porque às vezes também temos esses casos onde o pai e a mãe ficam ali segurando, não é, controlando, ditando as regras, e aí o adolescente faz o quê? O adolescente é adolescente. Tem vários casos, a gente já trouxe aqui até de meninas que foram pegas pela polícia dentro de casas que praticavam tráfico, e a mãe e o pai dizendo, não, ela disse para mim que ia para tal lugar. Então a gente precisa entender também que a mente dos nossos adolescentes está extremamente enfraquecida, e hoje nós temos adolescentes doentes socialmente, doentes psicologicamente, doentes em várias outras questões. Mas de qualquer forma, Rodolfo, o pai ele é nada responsável. Justifica. O pai e a mãe vai aparecer é agora. Responsável pelas ações do meninão aí de 16 anos. O desastre está feito, né? Infelizmente. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Bonholi, que está conectado por telefone, já passo a palavra para você, Ed Júnior. Ô Bonholi, tem informação, consta em boletim de ocorrência, se o rapaz que estava na motocicleta, que infelizmente perdeu a vida, é de Américo Brasiliense ou não? Perdemos a comunicação com o Bonholi, né? Daqui a pouco ele volta para responder, pois não, Ed Júnior. Nós tivemos um caso, acredito que faz um pouco mais de um ano, na 255, Chico. Você vai se lembrar, nós trouxemos aqui esse caso, o rapaz ele estava, foi confirmado pela Polícia Militar Rodoviária que ele estava fazendo racha com mais de outros 20 motociclistas, um adolescente também, acabou batendo na traseira de um veículo na 255, aqui nas proximidades da entrada do Parque São Paulo.
Ele morreu na hora. E aí um colega nosso da imprensa, o Balda, que agora é o vereador, ele foi lá, ele chegou para fazer a live dele enquanto o pessoal estava retirando a moto do local. E era esse mesmo grupinho que estava com o jovem. E aí ele quase foi agredido ali, ele conversando ali, ele tentando, não, olha, eu vim fazer o trabalho de reportagem aqui, mas assim, algumas pessoas muito irritadas com ele por estar ali gravando. E aí a polícia chegou lá e cadê a moto? Só tinha partes da motocicleta. Eu acho que o Bonholi tá com a gente. Acho que agora sim, Bonholi. Está nos ouvindo, Bonholi? É que ele está em deslocamento para Chico? um outro local de ocorrência. Pois não, Bonholi? Exatamente. Você perguntou sobre se existe no boletim de ocorrência informações sobre o proprietário da moto ou algo do gênero. Não, não existe, porque a motocicleta ela foi removida do local e a polícia rodoviária não conseguiu nenhum tipo de informação. O que o padre disse faz bastante sentido, porque na verdade o que acontece? A gente não sabe que na verdade já teve vários casos, né, de motocicletas dessa natureza usadas para esse fim, que são produtos de furto, ou você não, até mesmo aquelas motocicletas montadas. Hoje em dia se vê pela cidade, nos bairros mais afastados, pessoas andando sem capacete e também adolescentes, jovens aí que você pode dar a idade de 14, 13 anos, como era na minha rua ali, quando o rapaz furtava motocicletas. Ele tinha 13 anos e já fazia arrebentava a cidade toda ali naquela região. Então é complicado e a gente tem que seguir de perto a situação.